mandioca e farofa. Tá? E você sabe que todo o recurso da nossa cantina, todo ele é utilizado para as nossas ações sociais. Né? Todo o recurso da cantina é para a ação social da igreja. Nesta semana, para você ter uma ideia, nós distribuímos mais de 120 marmitas. Né? Para você que não sabe, nós temos aqui na igreja, ao longo da semana, no horário do almoço, um grupo de voluntários. Nós fazemos aí alguns dias da semana uma marmita. E nós oferecemos gratuitamente para pessoas que vêm da região do Cornélio Procópio. E nessa semana você vê que tinha gente de Marialva, que eu fui hoje, eu fui na quinta-feira junto com os irmãos entregar as marmitas. Tinha gente de Marialva, é longe, lá perto de Maringá. Vieram aqui no Instituto dos Olhos. E eu até perguntei para eles: quando vocês saíram de casa? Ele falou assim: o ônibus passou 2h30 da manhã para ir. E a mulher disse assim para mim: queria agradecer pela marmita, e deu R$2, amassadinhos. Eu falei: não precisa, mas eu quero dar esses R$2 porque é a única coisa que eu tinha. Mas não ia dar para eu comer nada. Aí Deus mandou vocês para entregar essa marmita para ele. E um dia alguém me disse assim: pastor, você é tonto? Fazer marmita para quem vem de fora? Essas pessoas nem vão vir na igreja. Eu falei assim: mas louco é você, que só pensa em ajudar os outros para trazer alguém para a igreja. E tem sido bênção, irmãos. Eu quero louvar a Deus, porque você contribui pelas pessoas que vêm aqui, porque a gente não tem dimensão do que um ato simples e singelo alcança o coração de pessoas. Isso me incomoda, porque eu estava lá e não vi isso. Ele embrulhou R$2, assim, R$2. E às vezes a gente reclama porque tem um nervinho na carne. É para a gente pensar um pouquinho. Mas vamos lá? Salmo 34, verso 4. Quem encontrou, diga: eu achei. Quem encontrou, está aqui já projetado. E diz assim: eu busquei o Senhor. Esse é um texto e é um salmo de Davi. Busquei o Senhor, e a resposta do Senhor para mim foi: me acolheu. E Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Esse é o texto. Eu queria dar para você pelo menos 30 segundos para você orar sobre a palavra, dizendo assim: Deus, fala comigo, preciso te ouvir, e depois eu vou orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra santa, pois provém de um Deus que é todo santo, poderosa, porque provém de um Deus que é todo poderoso, e santa e viva, porque provém do Deus que é autor e consumador de toda a vida. Estamos aqui agora na dispensação do Teu Santo Espírito. Nós pedimos que, muito mais do que uma informação, essa Tua palavra seja para nós uma revelação. Nós precisamos te ouvir a Tua voz falar com a gente, sabe? Porque são tantos sons, tantos barulhos, nós vivemos num mundo de tanto entretenimento, de tanta informação, mas a grande maioria das vezes isso não tem trazido edificação nenhuma para nós. Mas isso que nós estamos ouvindo aqui nesta manhã, esta palavra, isso de fato nos edifica, é isso que nos sara, é isso que nos cura, é isso que restaura. Então fala com a gente hoje. Nós repreendemos toda distração, toda incredulidade, que haja um sossego, uma paz neste ambiente, para que
que nada, Pai amado, tire ou roube a atenção que agora nós precisamos, de fato precisamos, colocá-la única e exclusivamente em Ti. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 34, e eu gostaria de incentivar você a ler todo esse salmo depois na sua casa. Como eu disse, é um salmo de Davi. Mas o que me chama muito a atenção deste salmo é o momento que Davi está vivendo quando o escreveu. E Davi escreveu esse salmo num momento muito complicado da sua vida. Ele estava fugindo de Saul. Coloca para nós 1 Samuel, acho que está lá a história, lá no capítulo 21. A partir do verso 10 vai contar o que estava acontecendo com Davi. A partir do 10 do 1 Samuel 21. Ok. Não, 1 Samuel capítulo 21, verso 10. Samuel capítulo 21. Isso. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças dizendo: Saul feriu as milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos postigos das portas, ele passava as unhas, unhava as portas, e deixava correr saliva da barba, babava. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que trouxeram ele até mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesse este fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E no capítulo 22 continua dizendo que Davi se retirou dali. Essa é a condição que Davi escreveu o Salmo 34. Perseguido por Saul, ele foi lá na terra dos filisteus para se esconder. E eles identificaram quem era Davi. Você, esse cara já matou um dos nossos, matou o gigante. Esse é Davi, o rei lá, para ter que fazer alguma coisa com ele. E Davi, quando entendeu que os caras iam matá-lo, de fato iam mesmo, disse que teve muito medo. Você viu comigo o texto, disse que teve muito medo. E qual foi a estratégia de Davi? O cara se fingiu de louco, de doido. Ele começou a raspar com as unhas as portas e babar. Acho que ele fez mais coisas, né? O texto não fala, mas deve ter entortado a cabeça, feito uma doideira lá. E é nessa condição que Davi escreve o Salmo 34. Numa condição de fuga, de perseguição, de tendo que criar estratégias para não ser morto, numa terra estranha, numa condição que não sabia quando poderia voltar para casa, sem poder ver a sua família. E o texto diz que a condição que ele escreve este texto é uma condição que ele tinha acabado de passar por um estágio de muito medo, E aí Davi, quando ele escreve então o Salmo 34, ele, no verso 4, que é o que a gente está meditando hoje, ele fala assim: olha, eu busquei o Senhor, e o Senhor me acolheu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Primeira coisa que eu quero apontar para você, e eu quero discorrer aqui alguns tópicos. O primeiro deles é: quem está na direção? Quem está na direção da tua vida? Quem é que governa o seu ser? Nós somos seres tricotômicos: corpo, alma e espírito. E a nossa alma é a plataforma das nossas emoções, sentimentos.
E não tem como arrancar, extirpar, cortar sentimentos, porque nós somos constituídos por eles. Então não tem como dizer assim, ó, a partir de hoje, cesse a ansiedade. Não tem, faz parte de mim. A partir de hoje, cesse o medo. Não tem, porque faz parte de mim. Mas o que pode acontecer é uma dualidade. E um extremo é os sentimentos te governarem, e no outro, que não é um extremo, mas é trazer um equilíbrio, é quando você governa sobre os seus sentimentos e as suas emoções. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos: quem é que nos governa? Quem é que está na direção das nossas vidas? São os nossos sentimentos? Nós tomamos as nossas atitudes, nós respondemos às nossas demandas. As nossas ações são baseadas em quê? Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções? Porque todas as vezes que nós tomamos uma atitude, todas as vezes que nós damos uma resposta única e exclusivamente condicionada pelo sentimento ou pela emoção, nós nos frustramos depois. Porque não é a respeito de acabar com as emoções, mas sim em controlá-las. A Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até estar irado, até aí não é pecado. O problema é quando você produz alguma coisa debaixo da ira. O problema é quando a ira governa as suas ações, as suas atitudes. O problema é quando você é muito mais guiado pelas suas emoções do que por uma palavra ou por um propósito de Deus. E nós recorrentemente estamos sendo dirigidos e governados pelas nossas emoções. Eu falei um pouco disso aqui na terça-feira, que nós, quando somos governados pelas nossas emoções, precisamos sempre ter que fazer o caminho de retorno, de volta, de costuras. O casal está ali tendo uma conversa, a conversa fica um pouco mais acalorada, a mulher é muito mais emoção do que o homem, e o homem não mede muitas vezes as palavras e fala alguma coisa no meio ali da emoção. E aí percebe que o que disse magoou, machucou a esposa. Aí ele chega, finalzinho da tarde, comecinho da noite, fala: meu amor, desculpa aquela briga ali, eu falei aquele negócio para você, mas não era isso que eu queria ter falado. E a mulher responde: mas você já falou. Porque falou baseado no calor do momento, impulsionado pelas suas emoções, pelo seu sentimento. E tem pessoas que estão tão cauterizadas na sua mente que pensam que agir baseado em emoção e sentimento é o correto, mas não é. Você não conhece pessoas que falam assim: ó, eu falo o que eu penso, né, me acabou, e o que vem na cabeça eu falo e pronto. Esse tipo de gente está sempre tendo que depois dar desculpa, está sempre tendo que depois entrar no quarto, porque a pessoa é assim na frente da gente, mas quando ela entra no quarto e fecha a porta, ela se destroça, ela se acaba, porque ela sabe que isso não é o natural, porque intrinsecamente nós temos dentro de nós o governo de Deus, só que nós temos que dar liberdade para esse governo. Se nós não dermos liberdade para o governo do Senhor, para o propósito dele, para a palavra dele sobre as nossas vidas, nós vamos dar vazão à nossa carne, e os nossos sentimentos vão governar as nossas ações e atitudes. Então faça uma autoanálise agora, aqui no começo desse sermão, dessa mensagem. Quem governa você? Quantas vezes você já escreveu aquela mensagem assim e falou: ai, vou reformular isso aqui? Será que manda? Será que não manda? É a tentativa do equilíbrio entre a tua emoção e a tua razão. E se você entregar de fato a sua vida para Jesus, quem governa a sua vida é Ele. Gente, tem algumas coisas que a gente faz e a gente nem percebe a plenitude daquilo e o significado daquilo. Por exemplo, nós oramos a oração que Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso a gente fala assim: ó,
venha o teu reino e seja feito o que? Conforme? Pois é, mas a gente faz a nossa. A gente ora e foi ensinado a orar para que seja feita a vontade dele, mas nós fazemos a nossa vontade. Por quê? Porque somos governados, geridos, inclinados a realizar aquilo que a nossa emoção quer, que o nosso sentimento quer. E Davi está nessa condição da vida dele, aonde ele está sendo perseguido, e você viu no texto de 1 Samuel, aonde ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou cheio de medo, estou possuído de temor. E quem está possuído por um sentimento, ele vai exteriorizar o sentimento. Uma vez que eu faço reflexão de quem está na direção, a segunda reflexão que eu tenho que fazer é: quais são os meus medos? Quais são os meus medos? É que eu não estou falando da mulherada que tem medo de barata, não, né? Mas quais são os nossos medos? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro, medo de avançar. Quantas pessoas que ficaram impossibilitadas de alcançar um lugar melhor na vida porque tem medo de avançar, tem medo de dar um passo, tem medo de ir além, medo de pessoas, ou medo de decepcionar pessoas. Tem gente que tem tanta necessidade de afirmação que ela coloca uma máscara em cada ambiente que ela está, porque ela não quer decepcionar ninguém. Então ela veste a camisa de qualquer time, porque ela quer agradar os outros, porque ela tem medo de decepcionar pessoas. Você quer ver o medo que a gente tem muito, quem é pai e mãe aqui? De criar os nossos filhos. O medo que a gente tem de errar. O medo que a gente tem de saber se o que está fazendo está certo ou está errado. Meu Deus, vai chegando uma fase que os nossos filhos estão crescendo, que a gente vê que eles estão prestes a bater as suas asas, o medo começa a tomar conta do nosso coração. E nós corremos o risco de ser governados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E a grande pergunta nós como pais fazemos é: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo de maneira correta? Será que o meu não neste momento é apropriado? Será que o meu sim neste momento é apropriado? E nós vamos desenrolando a vida dessa maneira, cheio de medos. E como eu disse para você, não tem como arrancar sentimentos, mas a gente precisa aprender a gerenciar sobre eles, a governar sobre eles. Então não tem como arrancar esses medos, mas nós não podemos permitir que os medos nos dominem, porque senão a gente corre um risco muito grande de tomar atitudes baseadas nos nossos sentimentos, e quando tinha que falar não, falar sim, quando tinha que falar sim, falar não. Eclesiastes 3 diz assim que há um tempo determinado debaixo do céu, aqui na terra, para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, e aí isso me pega, né? E há tempo de fugir do abraço. Puxa vida, mas fugir do abraço? Que coisa estranha isso. Por quê? De sorrir e de chorar eu sei, de plantar e de colher é muito óbvio, mas de abraçar e de fugir do abraço, o que significa isso? Significa que muitas vezes, na tentativa de ajudar alguém, nós estamos atrapalhando. E muitos de nós, como pais, queremos ser amigos dos nossos filhos, mas Deus não nos chamou em primeira instância para sermos amigos, mas para sermos pais. E tem muito pai e mãe perdendo a autoridade sobre os filhos porque decidiram apenas ser amigos, pelo medo de perder os filhos. Quais são os teus medos? Eu atendo pessoas todos os dias. Tem pessoas que têm um nível de medo tão grande que elas não conseguem mais viajar, não conseguem mais sair de casa. Tem possibilidade, tem recurso, mas tem medo de acontecer um acidente. Então não viaja mais, eu procuro não viajar mais. Entram em pânico
gente não tem receio de um acidente acontecer? Só que isso não pode dominar a gente. Quais são os teus medos? Você consegue identificar? Porque olha aqui para mim. Autoconhecimento é poder. Quanto mais nós nos autoconhecemos, mais fácil de solucionar os nossos problemas. Dito isso, essas duas perguntas, quem está na direção e quais são os teus medos, eu quero fazer uma afirmação para você. É possível ser livre. Você crê nisso em nome de Jesus? Olha uma pessoa que está do teu lado e diz assim: é possível ser livre. É possível. É possível ser livre do domínio do medo. Diga para a pessoa: é possível ser livre do domínio do medo. Tem jeito. Tem como. Gente, eu estava me lembrando de alguns personagens da Bíblia que tiveram medo. Estavam diante de uma condição muito complexa. Por exemplo, Moisés, diante de uma condição complexa demais. Deus deu para ele um povo, e olha que povo difícil que Deus deu para Moisés, cheio de medo, cheio de ridicularidades, mas ele teve que romper com tudo isso. Sabe qual foi o primeiro medo dele? Como que eu vou falar com o faraó? O cara vai me matar. Deus, você está de brincadeira comigo? Não tem como, eu tenho medo dele. Aí Deus disse o quê para Moisés? Eu vou colocar as palavras na tua boca. Só começar a falar que a gente pode ser livre, está vendo como é? Vamos pensar em Josué, que foi o sucessor de Moisés. Olha só, olha aqui para mim. Sucessor de Moisés, primeiro medo do cara. Aí vou me comparar com Moisés. Você tem medo de comparação ou não? Muita gente tem medo de comparação. Vamos me comparar com Moisés. Pô, Moisés tem toda uma história. Moisés tem toda uma didática. Moisés estava conduzindo o povo com a mão firme. E agora eu vou assumir o lugar dele. Eu ainda sou jovem, não tenho toda essa experiência. Primeira coisa que vão fazer é: mas Moisés fazia assim, hein? Mas Moisés, quando acontecia isso, era essa decisão que Moisés tomava. Primeiro medo de Josué foi a comparação. Fora os outros medos que você vai ver na Bíblia que ele tinha, mas mesmo assim, Deus deu uma graça para ele, e independente do medo, ele avançou, porque é possível ser livre. Daniel, levado cativo da terra dele para um outro lugar. Ele saiu de uma cultura e foi para a cultura da Babilônia. Outros deuses, deuses pagãos, tudo diferente daquilo que ele experimentava e via, e foi-lhe proposto ter que mudar a sua cultura e inclusive abrir mão daquilo que ele acreditava. E sabe o que Daniel fez? Daniel teve medo. Mas sabe o que ele fez? Eu não vou me contaminar os manjares do rei. Cara, você vai morrer por causa disso. Sério, vão te jogar numa cova de leões por causa disso. Mas eu não vou deixar o medo me dominar. Eu não vou quebrar os meus princípios por medo. Quanta gente quebra o princípio por causa de medo? Marcos capítulo 4 conta uma história muito interessante. Diz que os discípulos estavam no barco, assolados por uma grande tempestade. Diz que eles ficaram apavorados de tanto medo. Apavorados de medo. E Jesus, identificando que eles estavam passando por aquela condição, Jesus resolveu dar uma de Deus e veio andando sobre as águas. E os caras estão cheios de medo porque está prestes a naufragar. Um diz assim: meu Deus, é um fantasma. Já não basta ele ter que morrer afogado, agora é um fantasma. Aí Jesus fala assim: sou eu. Aí Pedro reconhece a voz de Jesus.
Olha aqui para mim. O texto não diz que o vento cessou e nem que o mar se acalmou. Pelo contrário. Diz que o mar era revolto e o vento era contrário. E Pedro disse: se és tu, então eu quero andar sobre as águas como tu andas. E Jesus disse: então vem, Pedro. Mesmo com medo, ele andou sobre as águas. Ah, pastor, mas depois ele olhou para o vento, depois ele olhou para o mar e afundou. Pois é, irmão. Depois ele olhou para o vento e para o mar, mas mesmo assim ele andou. Você já andou sobre as águas? É possível ser livre do domingo, meu. E eu preciso entender que essa possibilidade existe. Eu preciso entender que essa possibilidade existe, porque enquanto eu não tiver esse entendimento, enquanto eu não olhar para a Bíblia, enquanto eu não olhar para a palavra e perceber que homens ao longo da história tiveram medo, mas mesmo assim eles foram além daquilo que o medo poderia lhes dominar e se entregaram a um propósito, a uma palavra, eu também posso trazer isso para a minha vida e para a minha história. Talvez hoje você está vivendo um tempo de cova, como uma cova de leões. Talvez você hoje tem medo de falar com alguém que está em nível de superioridade a você. Talvez você hoje está vivendo um tempo na tua vida de mar revolto e vento contrário. Talvez uma tempestade está assolando a tua alma. Mas eu vim nessa manhã dizer para você que é possível ser livre disso em nome de Jesus. É possível. É possível quebrar e romper as amarras que nos prendem. Porque, meu irmão e minha irmã, não adianta a gente conjecturar sobre ser vitorioso em Deus se a nossa mente mente para a gente, nós acreditamos na mentira dela. É por isso que Jesus olha para os discípulos lá em João 8 e fala: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês do quê? Do medo que vocês têm, da angústia que vocês vivem, de um fator que condiciona e paralisa vocês. Pastor, tudo bem. Eu pensei aqui em quem está na direção. Realmente eu vi que tem algumas condições da minha alma que me dominam, de fato. O senhor perguntou quais são os medos, eu tenho alguns, na verdade tem vários. O senhor está dizendo para mim que, puxa vida, é possível ser livre? Tá, que bom, mas o que eu faço? Qual é a aplicação disso? Qual é o caminho que eu tenho que andar para que isso se torne realidade? Você precisa entrar no ambiente da presença de Deus, porque só no ambiente da presença de Deus você é livre dos seus medos. É o ambiente. Olha só o que o salmista diz: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu busquei o Senhor, eu fui para a presença dEle, e na presença dEle Ele me acolheu, Ele me manteve na sua presença. E quando Ele me manteve na sua presença, aí sim, Ele me livrou de todos os meus temores. Há uma condicional no texto, e o texto mostra para nós que é possível ser livre dessa condição que nos paralisa, mas para isso é necessária uma ação nossa. E aqui a expressão buscar é a expressão daquele que quando perde alguma coisa, enquanto não acha, não se satisfaz. Já perdeu chave em casa? O que mais some é cortador de unha, né? Verdade ou não? O que mais some na casa das pessoas é isso, é estatística de falar, né? Vou até pesquisar para saber se é verdade. Quando você perde uma chave, você perde... Gente, você revira as gavetas, sim ou não? Move o móvel, tira daqui, tira dali, arrasta aí tapete, e você coloca todo mundo da casa na tua função. Vem aí me ajudar a procurar, sim ou não? Pois é, a gente tem um esforço desse para procurar alguma coisa que a gente perde, mas talvez a gente não tenha esse mesmo esforço para procurar alguma coisa que de fato nos livra dos nossos medos. A expressão do salmista é: eu busquei. Eu fui para a presença dele. Eu fui para a presença dele porque eu não posso trocar a comunhão com ele, porque se eu trocar a comunhão com ele, eu vou agir pelas minhas próprias mãos. Anote isso se puder. Todas as vezes que você troca a comunhão de Deus pelo seu próprio prazer, pela sua própria ação, pela sua emoção, você vai tomar atitudes baseadas nas suas próprias mãos. Eu não posso trocar de maneira nenhuma a comunhão. E o salmista fala assim: eu busquei. É mais ou menos que Isaías 55, a partir do verso 6, fala: busque o Senhor enquanto se pode achar,
invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o inimigo os seus pensamentos e volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos são mais elevados que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais elevados que os teus caminhos, diz o Senhor. Me busque, porque se você me buscar, você vai me encontrar, e quando me encontrar, eu vou te mostrar um caminho, uma direção, um pensamento que é muito maior do que o teu. Tem jeito, mas é preciso uma iniciativa nossa. É preciso buscar a Deus, e nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, irmãos e irmãs, e isso todos nós, estamos vivendo um tempo onde nós estamos tão movidos por entretenimento, por barulho, por ideologias, por conceitos, que nós nos esquecemos de buscar a Deus. Não temos mais tempo para Ele. E buscar, como eu disse para você, é uma ação de uma procura. É uma ação que nos move, é um esforço nosso. O grande problema é que para tudo na vida a gente sabe que precisa de esforço, mas quando é em relação a Deus a gente não quer se esforçar. Você foi no médico, ele falou: olha, vai ter que começar a fazer uma atividade física aqui. Está complicado aqui, teus exames estão meio complexos, vai precisar fazer. Para fazer uma atividade física requer um esforço, uma disciplina nossa. Quem gosta de cuidar do físico do corpo, vai fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo na academia, sabe como é que é. Irmão, quem começou a academia que sabe. Os primeiros 2 dias, você vai lá, pode colocar que eu ganho mais peso. 5, pode colocar 10, dobra. No 3º dia não consegue pentear o cabelo. Tentar levantar o braço não consegue. De 2 uma. E os 2 são errados. Ou toma um Dorflex, ou toma um relaxante muscular. Ou fala assim: quer saber de uma coisa? Você ganha para mim. E desiste. Depois de um tempo, se você não tomar um relaxante muscular e não desistir, e continuar fazendo aquele exercício, o teu músculo vai criar um hábito. Vai criar um hábito. E aí não vai doer mais. Aí você tem que aumentar a carga de peso. Assim também é a nossa vida espiritual. No começo dói ter que ficar acordado um pouquinho até mais tarde para ler a Bíblia. No começo dói ter que acordar um pouquinho mais cedo para fazer devocional. No começo dói. Mas aquilo é para o nosso bem. Só que nós estamos tão acostumados a desistir fácil daquilo que nos faz bem, que nós também estamos desistindo daquilo que Deus tem para nós. E por último, para encerrar, a intenção deve ser seguida de uma ação. A intenção deve ser seguida de uma ação. Eu estou ouvindo essa palavra, botou uma intenção no meu coração de melhorar, botou uma intenção no meu coração de romper com os meus medos e ser livre. Só a intenção não vai ser suficiente. A intenção precisa ser movida por uma ação. E para isso eu quero apontar para você 4 aplicações. A primeira nós acabamos de falar, é buscar. E aqui eu quero esmiuçar um pouquinho. Se você não tem o hábito de fazer uma vida devocional, comece esse hábito. Eu, particularmente, faço isso pela manhã. Eu fiz um propósito para Deus há 20 anos, onde eu daria a minha primícia para Ele. O que é a minha primícia? Meu primeiro momento do dia eu dou para o Senhor. No meu primeiro momento do dia eu vou buscar a Deus. É minha colocação pessoal. Você faz como você achar, mas como é para você. Mas todos os dias, sem falhar, quando eu levanto, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, minha primeira ação é buscar o Senhor. Eu pego a Bíblia, coloco um foninho de ouvido, se alguém dormindo ainda na casa, ligo um louvor, uma adoração, eu louvo a Deus, eu pego o texto bíblico, eu grifo o texto, e de preferência, às vezes eu tenho algum livro, algum caderno devocional, aonde eu leio aquilo e anoto o que Deus falou comigo naquele dia. É infalível, ao longo do dia, eu vou sofrer alguma condição adversa, e eu vou me lembrar daquele texto que eu li. Nossa, se eu tivesse lido isso aqui, hoje eu ia cair. Tem que ser um alimento diário, constante. Todo dia você tem que fazer isso. Meu irmão, minha irmã, você não fica sem
sem tomar banho, não fica sem escovar o dente, não fica sem fazer o almoço, sem fazer a janta, sem tomar o café da manhã? Como é que você vai ficar sem buscar Deus, que é a tua fonte real de vida e vida em abundância? Buscar a Deus é voltar àquela essência de dobrar o joelho no quarto, ligar um louvor, uma adoração, você que gosta e sabe tocar um instrumento, e ficar ali até você sentir que Deus está falando com você. É como se tiver desejo de pecar, é você se trancar no teu quarto e só sair dali quando aquele desejo for embora. Uma vez perguntaram para Billy Graham se ele já teve vontade de separar da esposa dele. Ele falou assim: já tive. Ele falou assim: o que você fez? Eu entrei no meu quarto, enquanto essa vontade não passou, eu não saí de lá. Cadê os Billy Grahams da nossa geração? Cadê aqueles e aquelas que ainda fecham a porta do seu quarto, dobram os seus joelhos e enquanto o desejo de pecar não for embora, não se levanta? Segunda coisa, eu preciso acreditar. Eu preciso crer que é possível. Preciso crer que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus me liberta dos meus medos, das minhas ansiedades, das minhas preocupações. A dose correta Deus vai deixar aqui na gente. Olha, vamos lembrar, eu preciso reforçar isso. Não tem como estipar, não tem como arrancar, não tem como cortar sentimentos, a gente tem. E Deus sabe que isso é necessário. A dose de medo correta preserva a nossa vida. É a dose de medo correta que faz com que você não atravesse a rua sem olhar para os lados. Você tem medo de alguém te atropelar, é o correto. Aquilo ali preserva a tua vida. O que não pode é passar daquilo que não te dominar. Então eu tenho que acreditar que o Deus que eu estou buscando é capaz de me livrar dos meus medos e temores. Eu tenho que acreditar que isso é verdade, é possível. Eu tenho que crer. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que acredita, aquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que acreditam no errado, no ruim, mas não têm a mesma inclinação de acreditar naquilo que é certo. Sabe, quem fala para você assim: ó, fulano fez um despacho para você, fez um trabalho para você, ó, a vida vai acabar. Você acredita naquilo, mas quando alguém para você assim: ó, vamos orar, que isso aí não tem valor sobre a tua vida, mas será? Tem que orar mesmo então? Então vamos, uma oração suficiente? No que a gente acredita? Naquilo que nós acreditamos vai potencializar sobre as nossas vidas. Uma vez que eu estou buscando, uma vez que eu estou acreditando, eu preciso obedecer. Porque se Deus me dá uma palavra, gente, eu tenho que obedecer essa palavra. Olha, chega a ser frustrante para um pastor. Você atende a pessoa, você dedica um tempo de atenção para ela. E alguns é uma loucura, né? Pelo amor de Deus, pastor, tem que ser hoje. Eu tenho uma agenda de no mínimo uma semana de antecedência. A minha semana próxima, eu já estou com toda a minha agenda já programada de atendimento. Metade da outra também. Em vez que eu estou com 3 semanas de agenda já cheia. E a pessoa fala assim: não tem, pelo amor de Deus, tem que ser agora, senão eu vou morrer. Aí você encaixa e tenta dar um jeito, a pessoa diz: vai morrer. Aí você atende o sujeito. Ó, está acontecendo isso. Aí você orienta. Deus dá direção para a gente. Deus falou: essa pessoa se orienta assim. Você orienta. Irmãos, olha, isso vai ser frustrante. Tudo que você fala para a pessoa fazer, ela faz o contrário. É tão urgente, está quase morrendo, você dá a direção, mas faz tudo o contrário. E o pior é aquele que é tão urgente, você abre uma brecha na agenda, está aqui esperando 10 minutos, manda uma mensagem para você: ah, esqueci do compromisso. De tão urgente que é. Porque as pessoas não querem mais obedecer, porque continuam preferindo ser dominadas pelos seus próprios sentimentos. Então, uma vez que Deus falar algo com você, obedeça. O princípio da bênção é a obediência. Nunca se esqueça disso. O princípio da bênção é a obediência. Quer ser abençoado? Obedeça. E por último, pratique.
praticar. A diferença entre o sábio e o tolo não é o quanto o sábio sabe, mas é o quanto ele coloca em prática aquilo que ele sabe. Porque o tolo e o sábio, sabendo, nenhum colocando em prática, os dois são tolos. Entendeu isso ou não? O que diferencia o sábio do tolo não é o quanto o sábio sabe mais do que o tolo, mas é o quanto aquilo que ele sabe, ele coloca em prática. Porque tolo e sábio, sabendo ou não colocando em prática, nada na vida deles vai mudar. Não é o quanto eu sei que me move, é o quanto eu coloco em prática aquilo que eu sei. Nós precisamos ser intencionais na nossa vida cristã. Nós precisamos de fato colocar em prática aquilo que nós sabemos. Nós precisamos estabelecer princípios na nossa vida e aquilo tem que ser para nós um hábito, ou até se tornar um hábito. A neurociência diz que depois de 21 dias, qualquer coisa que a gente faça, entre aspas, se torna um hábito para nós. Então estabeleça um compromisso para você mesmo. Eu vou começar o devocional hoje. E durante 21 dias eu vou fazer esse devocional para se tornar um hábito na minha vida. 30, 60, aí daqui a pouco eu não tenho mais como ficar sem fazer. Eu vou hoje estabelecer um hábito na minha vida de orar pela minha casa, pela minha família. Você que é um casal aqui, está casado. Orar junto com a esposa, junto com o marido, todos os dias, cria esse hábito. Senhor, está aqui, nós estamos juntos, nós queremos orar para que o Senhor abençoe o nosso casamento, abençoe a nossa casa. Pais aqui criaram o hábito de orar pelos seus filhos. Eu não despeço os meus filhos para ir para a escola no período da manhã sem antes abençoar a vida deles, sem antes pedir a proteção de Deus sobre a vida deles. Isso tornou um hábito na minha vida, eu pratico isso todos os dias. Isso tem que se tornar um hábito nas nossas vidas. Mas só acontece algo quando a gente começa a fazer. Agora a gente tem que começar. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, pela fundação. E a fundação ninguém vê. É por isso que é difícil de começar alguma coisa, sabia? Quando você terminou de construir a sua casa, levou lá para o churrasco, para a inauguração, os teus amigos, os teus parentes, você mostrou a santa de gesso, mostrou a iluminação, mostrou o churrasqueiro, mas você não pegou uma enxada e abriu e falou assim, ó, a fundação aqui, ó. Você mostrou? Não. Mas se não é aquela fundação que você não mostra, a casa não estaria em pé. O que nos mantém em pé é uma prática daquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. É isso que nos edifica e nos mantém sólidos. Então não adianta eu simplesmente ouvir a palavra, eu tenho que praticar a palavra, senão eu estou me auto-enganando. A Bíblia diz o seguinte, olha, aquele que ouve a palavra e não pratica, está enganando a ele mesmo. E o adjetivo enganador, ele é dado a Satanás na Bíblia. Então se eu estou me enganando, eu estou sendo comparado àquele que é o enganador. Então não adianta eu apenas ouvir, eu preciso colocar em prática. Pastor, se eu fizer isso, o senhor garante para mim que eu serei livre do domínio dos meus sentimentos? Eu não te garanto não, mas a Bíblia garante. A palavra do Senhor está garantida para você. Se você colocar em prática essas ações, como Davi buscou, ele está afirmando no texto, eu busquei o Senhor, e o Senhor me acolheu, e me livrou. E não precisava estar aqui o todos, né? Não precisava. Me livrou dos meus temores. Mas ele é enfático em dizer, e me livrou de todos os meus temores. De tudo aquilo que me prendia, de tudo aquilo que me aprisionava, que impedia de que de fato eu fosse feliz. A partir de uma busca que eu tive, Deus me colocou na presença dele e me livrou. É todo dia, é constante, é direto. Renúncia e busca, renúncia e busca. Eu renuncio o mundo e busco mais a Deus. Eu renuncio o mundo e busco mais a Deus. É o único jeito. E a Bíblia garante para nós. É possível servir. Coloca em pé para a gente orar.